Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pela internet, pelas redes sociais. Sou Frei Inácio. Que bom ter a sua presença rezando conosco a nossa novena de Natal. Hoje nós estamos celebrando o 4º dia da novena e queremos refletir sobre a misericórdia se fez gente. A misericórdia se fez gente. A plenitude da misericórdia. Depois que a humanidade se afastou de Deus, julgando que poderia viver e ser feliz sem Ele, Deus deu realização a um plano de salvação. Isso é, foi mostrando-se ao homem e à mulher, ao mesmo tempo que os convidava a segui-lo. Esse caminho de libertação foi longo, difícil e muito complicado. De Abraão a João Batista, Deus age com misericórdia para que o homem e a mulher voltem-se a Ele. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então veja só que bonito, né? Deus se revela gradualmente a toda a humanidade até chegar na plenitude da revelação, que é Jesus. Tendo chegado a hora, Deus mostrou-se o máximo possível, enviando seu Filho para assumir a condição humana, fazendo-se um de nós. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Sem deixar de ser Criador, fez-se criatura. Sendo santo, assumiu as consequências de nosso pecado. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O Novo Testamento é a realização do Antigo Testamento. O plano salvador de Deus se encerra. A humanidade que estava sem rumo, agora volta a reunir-se a Deus para sempre em Jesus Cristo. Toda a ação de Deus em favor do homem e da mulher se realiza por um único motivo: o amor. Esse amor se manifesta na encarnação de Jesus, do Filho. Deus se fez humano para que o homem e a mulher voltem a ser divinos, ou seja, voltem à comunhão com Deus. Revelada em Cristo a verdade a respeito de Deus, Pai da misericórdia, permite-nos vê-lo particularmente próximo do ser humano, sobretudo quando este sofre, quando é ameaçado no próprio núcleo de sua existência e de sua dignidade. O Filho não vem para condenar a humanidade, mas para mostrar que a misericórdia de Deus é capaz de ir até as últimas consequências para libertar o homem e a mulher do pecado e da morte. Assim vai dizer Paulo na carta aos Efésios: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então Jesus é a plenitude da misericórdia. Jesus é a revelação desse amor misericordioso de Deus para conosco. O Papa Francisco vai nos dizer: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nessas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu ponto máximo em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Isso é o Papa Francisco nos dizendo na sua bula Misericordiae Vultus, número 1. Vamos escutar a palavra de Deus. Convido você a abrir a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14.
Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, nos diz o seguinte: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossos pecados, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, reencabeçar tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser para o louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. Nele também, vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia de nossa herança até o resgate completo e definitivo para o louvor de sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dizem os estudiosos da Bíblia que este texto de Paulo não é de Paulo propriamente dito. Trata-se de um cântico que as comunidades cristãs cantavam e que Paulo, ao escrever à comunidade de Éfeso, resgata esse canto para falar do mistério de Cristo, para ensinar para essa comunidade o mistério de Cristo. Então veja, no versículo 4, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados em seu amor. Nos predestinou a sermos filhos, graças a Jesus. E em Jesus obtemos a redenção e o perdão dos pecados. Então veja, nós aprendemos que durante toda a história da humanidade, Deus aos poucos foi revelando o seu rosto, até que chegou à plenitude dos tempos, no qual ele envia seu próprio Filho Jesus para nos reconciliar consigo mesmo e nos revelar o seu rosto de Pai, o seu rosto de misericórdia. Eis o grande mistério de Cristo para nós. Cristo foi enviado ao mundo, Jesus foi enviado ao mundo para que todas as coisas, toda a criação, fosse reconciliada com o Pai. E desta maneira se manifestar a bondade e a misericórdia de Deus a nosso favor. Convido você a contemplar esta imagem. Para fazer-se um de nós, Jesus nasceu numa família, tendo Maria como mãe e José como pai adotivo. A Sagrada Família de Nazaré é a família da misericórdia, onde o amor dá sentido a tudo. O Pai encontra em Nazaré uma casa onde a misericórdia faz a sua morada. Em Maria e por meio dela, o amor não cessa de revelar-se na história da Igreja e da humanidade. Então, que bonito. Ou seja, como que Deus quis salvar a humanidade, resgatando-a desde dentro, se fazendo um de nós, nascendo numa família, como todo ser humano assim o nasce. Nesse momento, vamos refletir para agir. Como Deus preparou a humanidade para a vinda de Jesus Cristo? Como Deus preparou a humanidade para a vinda de Jesus Cristo? Porque Jesus é a plenitude da misericórdia do Pai. Porque Jesus é a plenitude da misericórdia do Pai. Que motivo levou Deus a procurar
libertar e salvar a humanidade? Que motivo levou Deus a procurar, libertar e salvar a humanidade? Comente. E como a misericórdia de Deus se manifesta na Sagrada Família de Nazaré? Como a misericórdia de Deus se manifesta na Sagrada Família de Nazaré? Então, retome novamente lá o texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 14. Leia, medite, reze esse texto. Procure responder essas perguntas. Se você quiser também outros textos, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 e Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E se você quiser deixar o seu comentário aí lá nos comentários lá do Facebook, bem como lá do YouTube, você fique à vontade, tá bom? Sua participação é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus